Agora vamos falar de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde está desenvolvendo a campanha Dezembro Vermelho. Este mês estão sendo realizadas uma série de ações com o objetivo de conscientizar e combater a AIDS. O programa IST-AIDS tem se empenhado para promover diálogo com toda a população com o objetivo de estimular a atividade sexual com o uso do preservativo e também estimular nas pessoas o hábito de realizar exames. Ao vivo, para falar sobre o assunto, eu recebo o médico Dr. Almir Santana, que é coordenador do programa. Bom dia, obrigada pela presença. Já sei que a agenda do senhor está cheia, estará em breve aí em Santa Luzia do Itaim, fazendo diversas ações, agenda lotada. Como é que tem sido esse Dezembro Vermelho? Quais são as principais ações? Bom dia. Bom dia. Apenas no mês de dezembro é um mês de intensificar as ações. As ações acontecem durante todo o ano, mas a gente aproveita o mês, que é o mês do Dia Mundial, né, que é o dia 1º de dezembro. Então todo o país se mobiliza para intensificar essas ações, aproveitar, alertar a população, alertar também os gestores, que tem gestores que nem sempre estão ligando muito para o problema da AIDS. Então, de um modo geral, para mostrar a realidade. Veja, nós temos hoje no mundo 35 milhões de pessoas vivendo com HIV. Aqui em Sergipe, nós temos mais de 6.000 pessoas vivendo com HIV. Então, é uma realidade que nós precisamos enfrentar e nós precisamos muito do apoio da sociedade, voluntários, os políticos, os gestores. Há uma necessidade maior de uma mobilização de todos. Você falou das ações, por exemplo. Ontem nós fomos ao presídio de Areia Branca. A população confinada é uma população prioritária para nós nas ações. No presídio de Areia Branca, nós vamos realizar 2 ações. A de ontem, que foi com os trabalhadores, os funcionários da empresa Reviver, que cuida do presídio. A próxima ação lá, eu vou falar pela primeira vez, assim, até para mim, eu vou falar com os detentos na hora do banho de sol. Na hora do banho do sol? Na hora do banho de sol. E vamos conversar com eles? Nós vamos conversar com eles sobre a questão do HIV. Então, assim, foi uma ideia do próprio diretor ontem e eu topei. Nós vamos marcar um desses dias da semana e são 4 grupos, parece que são 400 detentos. Então nós vamos dividir em grupos e vamos falar exatamente na hora do banho de sol. Vamos conversar, dar oportunidade a eles até a tirar dúvidas. Nesse contato tete a tete com a população, é fundamental. Ele é fundamental, quebra paradigmas, quebra tabus. Quais são os argumentos e dúvidas mais comuns que o senhor ouve quando vai levar esclarecimento para a população? Tanto um público como esse, mais direcionado, de presidiários, ou como também população em geral? Falta conhecimento ainda, falta pouco diálogo sobre a necessidade do preservativo? Não, o grande desafio é a pessoa se olhar em risco. Esse é que é o grande problema. Porque as pessoas dizem assim, eu só quero ter relação, na linguagem popular, carne com carne, quer dizer, sem camisinha. Ou descalço, são os termos populares que eu já estou acostumado a ouvir. Então, as pessoas se excluem do risco. Elas acham que não correm o risco. Esse é o nosso desafio. E no caso da AIDS, é um desafio muito maior, porque muito é uma doença silenciosa, com sintomas silenciosos e que às vezes só vai se manifestar 8, 10 anos depois. Isso é muito importante frisar, né? Sem dúvida. E é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. Realmente o tratamento está dando excelentes resultados. Por exemplo, a letalidade, a mortalidade por AIDS caiu no Brasil, caiu aqui em Sergipe, diminuiu. Então, assim, mas a prevenção é fundamental. E
o desafio é esse, é mostrar para as pessoas que elas correm o risco e que elas precisam se prevenir. Tem gente que avalia assim, eu conheço a pessoa com quem eu me relaciono. Isso não é a forma de prevenção. Eu escolho as pessoas com quem eu vou me relacionar sexualmente. E essa escolha, tem gente que acha que é uma forma de prevenir. Não é, porque sexualidade é algo inerente ao indivíduo, que só ele sabe. Então, só a pessoa sabe da sua sexualidade, o outro não sabe. Então, esse é um ponto extremamente importante. Por ser casada, não vai precisar pedir ao marido que use camisinha. Errado. Casamento não quer dizer segurança na prevenção. Então, enquanto a gente ficar só com essas ideias teóricas na cabeça de cada um, que não vai precisar usar camisinha por isso ou por aquilo, as pessoas vão se expondo mais. E essa exposição, ela realmente põe em risco a vida da pessoa, e por isso que é tão importante os exames, né, para fazer esse acompanhamento, porque se a doença for descoberta, quanto mais antes, melhor para o tratamento. Sem dúvida. As duas estratégias básicas são testar, né? Depois de testar, se der reagente, se der positivo, confirmar, tratar, fazer o tratamento. Não adianta só testar. Como é que é testar, o tratamento? Fazer o tratamento. O tratamento ele é específico, com medicamentos que vão combater o vírus, chamados de antirretrovirais. Esses medicamentos eles vão diminuir a quantidade de vírus no sangue da pessoa. Eles não matam o vírus. Então, a pessoa vai continuar com o vírus no corpo, porém em quantidade mínima, se o tratamento der bom resultado. Quais são os locais onde a população pode procurar? De repente, tem alguém acompanhando nossa entrevista agora que passou por um ato sexual desprotegido e que tenha interesse de fazer esse exame. Onde a população pode encontrar o exame e também o tratamento? Em todo o estado existe o exame. Em todos os municípios. Todos os postos. Em cada município tem pelo menos uma unidade de saúde que disponibiliza. Aqui em Aracaju? Aqui em Aracaju, o ponto principal é o SEMAS Siqueira Campos. Lá funciona um serviço chamado CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, mas algumas unidades de Aracaju também fazem o teste. E no interior, também os municípios têm o teste. Então, o teste é o teste rápido, é uma furadinha no dedo, o resultado dá em 15, 20 minutos. Esse teste também está sendo usado para sífilis, para hepatites B e C, que também é um teste que está em praticamente quase todos os municípios. Então, essas duas estratégias, testar, tratar embora a doença prevenir. Prevenir. Embora a doença não tenha cura, então tomando esse antiviral permite que o vírus ele a pessoa vai força, ter uma assim. vida com controle sobre o vírus. A pessoa não vai desenvolver as infecções oportunistas se o tratamento estiver dando resultado. Quais são esses tipos de infecções oportunistas? Então, o que mais compromete a vida de quem tem AIDS, que tem o HIV, é a tuberculose. A primeira infecção, assim, que pode levar até o óbito, se não for tratada, é a tuberculose. Em segundo lugar, a toxoplasmose, uma doença que ficou conhecida como a doença do gato, que na verdade o gato não é o culpado. Na verdade, o gato pode transmitir pelas fezes, mas carne crua, quem come carne mal passada. Então, as pessoas ficam culpando só o gatinho com relação à toxoplasmose. Então, essas duas, mais infecção na boca causada por um fungo chamada candidíase oral,
são as 3 infecções oportunistas que mais acompanham o HIV. E a gente falou agora há pouco, o senhor mencionou sobre o dado em Sergipe, que existem mais de 6.000 pessoas infectadas com a AIDS, mas existem também aquele grupo de população que tem o vírus, que pode ter o vírus e não sabe que tem. É por isso que você falou, a infecção pelo HIV ela é silenciosa. Muita gente tem e não sabe. Daí, a gente vem estimulando que faça o teste. Não é? A gente tem descoberto em Sergipe uma média de 1 caso por dia. Nossa. Não é? 1 caso por dia. O SEMAR Siqueira Campos está ficando superlotado de pessoas com HIV. A gente até precisa ter outras opções de atendimento, outros locais de atendimento no estado. Precisa do envolvimento maior do hospital universitário, de outros setores para atender, né? Porque então, senão a gente vai chegar ao ponto que não vai ter aonde encaminhar essas pessoas pelo número que é tão grande. Em relação à população presidiária, como é que é feito os exames e também o tratamento no caso deles? Olha, aí é mais complexa. O exame é feito através de algumas mobilizações ou através de aqueles detentos, por exemplo, que tem tuberculose. Quem tem tuberculose, é importante fazer o HIV. O tratamento é feito no próprio presídio, ele vai ficar se deslocando até a unidade de referência, que é o SEMAR. É mais complexo quando se trata da população presidiária. Então, Dezembro Vermelho, gente, um mês de alerta, um mês em que a Secretaria de Estado da Saúde acelera, intensifica as ações, principalmente nesse diálogo tete a tete com as pessoas, quebrando tabus, quebrando paradigmas e alertando as pessoas de que é necessário, sim, usar o preservativo, que é a melhor maneira de prevenir, de se proteger contra a AIDS. Trazemos alertas para a população presidiária, trazemos alerta para mulheres casadas, para quem tem parceiro fixo ou fixa, quebrando esses tabus de que por ter um parceiro fixo ou fixa não é necessário o uso do preservativo. É sim, e em caso de relação desprotegida, é necessário ir fazer o exame no SEMAR do Siqueira Campos, no caso de Aracaju. No caso das cidades do interior, tem sempre também um ponto de apoio onde a população pode buscar esse exame. E aí, qualquer dúvida, tem um telefone para contato para a população que mora no interior e tem dúvida onde buscar esse exame, onde buscar cada a informação. Cidade do interior, nas clínicas específico de saúde da família, sempre tem alguém capacitado para dar orientação. Hoje o senhor vai estar em Santa Luzia 2 locais. do Itaim. Conta pra gente como é que vai ser essa trajetória de conscientização por lá, para que a população possa receber bem o doutor Almir, conversar bastante, se esclarecer. Obrigado. Hoje nós iremos conversar com uma associação comunitária. Foi uma demanda da própria associação lá em Santa Luzia do Itaim. À noite, nós vamos para a Câmara de Vereadores de Propriar, porque os vereadores ficaram preocupados quando eu dei uma informação numa palestra lá em Propriar com relação à quantidade de casos de Propriar. Aí eles ficaram assustados. Quantos casos não em deveria, Propriar? mais de 100 casos, mas não deveria estar assustados. Eu vou falar para eles, porque esses números estão disponíveis todo dia lá na secretaria. Mas eu vou explicar para eles por que Propriar. Por exemplo, Propriar é uma cidade divisa com outro estado, não é? Com Alagoas. Propriar faz divisa. Cidade divisa é preocupante, a vulnerabilidade aumenta. Então, o primeiro ponto é isso. A mesma coisa para Tobias Barreto, a mesma coisa para Ribeirópolis, Poço Verde. As divisas, e por sinal eu defendo que a gente precisa fazer um trabalho nas divisas. Nem todo mundo acha que precisa, porque é assim, cada estado fazer o seu. Não. Eu acho que a gente precisa fazer uma integração entre os estados. Sim. Por isso que é tão interessante esse diálogo com os parlamentares, né? Para que eles então também discutam políticas públicas também nesse sentido. Um é esse. Segundo lugar, Propriar é uma cidade que faz muito teste, faz muitas mobilizações. Até na ponte, aquela ponte Propriar Colégio,
a equipe já fez teste na ponte. Então, à medida que você faz testes, você descobre mais. Na região ribeirinha, Propriais, Cedro de São João, são as cidades que mais fazem teste, são as cidades que detectam mais. Isso não há dúvida. Então, não é que há falha. Muita gente, até que não entende de saúde pública, pode interpretar assim: os casos estão aumentando, é porque não está sendo feito nada. Não, é o contrário. Me preocupa mais saber que tem uma cidade que não aumenta os casos. Essa cidade que não está aumentando ou que não tem casos, possivelmente não está fazendo o trabalho de busca. Entendeu? Os testes, os exames. Isso. Então, nós vamos conversar com os vereadores hoje à noite sobre isso, mostrar a realidade do Estado, a realidade própria, o trabalho que o município faz e o papel de cada um, né? Porque também confundem. Às vezes, olha, está aumentando os casos de AIDS, vamos supor, instância. O que é que o governo está fazendo? A população então, também precisa tem a fazer. população e o gestor local também fazer o seu papel, como a gente diz, o seu dever de casa também. O prefeito de cada cidade. De cada cidade, né? É importante o papel do prefeito, o secretário de saúde, tem que estar de olho acompanhando esses dados. E até mesmo levando realmente o alerta para a população. Isso. É coisa séria, é coisa grave, as pessoas precisam estar cada vez mais conscientes disso para poder Mas a se proteger. gente precisa de mais pessoas falando isso que eu estou falando agora. Não pode ser só o agente da Secretaria de Estado da Saúde. Precisa, a nível das unidades de saúde, o assunto precisa ficar sempre circulando. Precisa chegar nas universidades, tudo, nas escolas. Hoje, inclusive, os adolescentes estão iniciando atividade sexual cada vez mais cedo. Então, é necessário também esse diálogo já com os adolescentes, já no início da atividade sexual. A gente tem feito parcerias boas com a Secretaria da Educação, Programa Saúde Escolar. A gente tem feito algumas. Mas, por exemplo, a escola particular tem feito pouco sobre isso, o assunto. Abordagem desse assunto. Então, precisa que todo mundo se mobilize, né? E que haja realmente esse diálogo. É um papel de todos. É um papel de todos, inclusive da família também. Da escola e da família. E da família. É verdade. Doutor Almir, muito obrigada. Bom trabalho aí nessa missão que o senhor tem de levar esclarecimento à população, de levar a necessidade de prevenção, de proteção e de tratamento para as pessoas que já estão infectadas. Muito obrigada. Bom dia. Tá bem, muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia, bom trabalho.